Você já olhou para um funcionário e pensou, não é possível, essa pessoa não faz entrega direito. E aí você fica preso naquele limbo. Será que eu estou com um problema de pessoa ou o problema é no meu negócio que está bagunçado? Mas antes de eu te explicar, já faz uma coisa rapidinho aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu te ensino gestão de forma simples e prática para você parar de tomar decisões no escuro e tirar sua empresa do caos. Agora presta atenção, porque essa dúvida ela é mais séria do que parece. Porque se você errou para um lado, você comete injustiça e pode perder gente boa. Já se você errar para o outro, você segura um peso que dá muito trabalho para sua empresa inteira. E aqui vai a verdade que poucas pessoas falam. Muita falta de performance é falta de esclarecimento. Mas também existe o outro lado. Tem casos em que o problema é realmente a pessoa. O ponto é, como ter certeza antes de tomar uma decisão que custa muito caro? Muito prazer, eu sou a Maria Vitória, engenheira de produção, especialista em gestão de processos e fundadora da Vires Consultoria. Eu tiro empresas do caos para a estratégia de forma simples e prática. E hoje eu vou te mostrar como identificar se o problema é em processos ou é em pessoas, com um teste objetivo e o que você deve fazer em cada um desses casos. O erro mais comum é quando você julga a pessoa antes de ajustar o cenário. O dono vê um atraso, um erro e já conclui: o funcionário está sendo fraco. Só que muitas vezes a realidade é totalmente outra. Não existe um jeito certo definido, cada um faz de um jeito, o padrão muda dependendo do humor ou da pessoa, a meta não está muito bem clara e as pessoas trabalham tentando adivinhar o que precisa ser feito. E aí acontece uma coisa perigosa. O problema parece ser as pessoas, mas na verdade é a falta de estrutura. Então, antes de rotular alguém como o problema, a pergunta certa é: essa pessoa, ela tinha condições reais de fazer certo? Agora vem a parte que muda o jogo. Um teste simples, com apenas 3 perguntas. Responda elas com honestidade, porque é exatamente aqui que você vai sair do achismo. A pergunta número 1: existe um jeito certo e claro de se fazer? Não é cada um faz do seu jeito, é um passo a passo mínimo, o que fazer, em que ordem e com qual padrão. Se esse jeito certo não existir, o problema provavelmente são os processos, porque você está cobrando consistência sem ter um padrão claro. Exemplo no caso de um comércio. Você diz que o vendedor atende mal, mas existe um padrão de atendimento? Existe script para perguntar? Vale algum desconto? Tem um padrão de acompanhamento? Ou cada vendedor faz como ele acha melhor? O resultado ele vai variar e você não consegue cobrar excelência de algo que nunca foi definido. Agora vamos pensar numa prestação de serviço. Você diz que a entrega sempre vem com erro, mas existe briefing padrão? Existe uma etapa obrigatória de conferência antes de entregar para o cliente? Existe algum critério mínimo de qualidade claro? Sem isso, o erro ele não é surpresa, ele é consequência de um mau alinhamento. Então, quando não tem padrão, o problema não é a pessoa, é a empresa sem regra. E se isso já está fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal agora, porque esses pontos eles parecem simples, mas são exatamente o que impedem você de ficar preso em retrabalho e em decisões erradas. E sem mais enrolações, a pergunta 2 é: a pessoa ela recebeu clareza e treinamento mínimo? E treinamento, eu não estou falando de curso longo, não. É aquele básico. Alguém mostrou como faz? A pessoa executou com acompanhamento? Recebeu correções? Teve um tempo real para ajustar? E aqui tem um ponto que muita gente ignora. Clareza não é falei uma vez e pronto. Clareza é uma pessoa que entende o que é prioridade, qual é o padrão esperado e consegue executar sem depender de você em cada etapa. Se você nunca deu esse mínimo, você está cobrando o resultado sem dar direção. A direção não é só ser bonzinho, direção é gestão. E a pergunta 3, mesmo com padrão e clareza, o erro continua acontecendo? É aqui que separa processos de pessoas. Se existe padrão, existe clareza, existe acompanhamento e mesmo assim a pessoa repete o mesmo erro, ignora regras básicas, cria retrabalho recorrente ou tem comportamentos que contaminam o time, aí é bem provável que o problema de fato seja a pessoa. E normalmente cai em um desses 3 pontos.
Na atitude, a pessoa não faz o combinado, resiste, boicota o padrão, não assume responsabilidade. Tem a questão da capacidade, que mesmo com o suporte, ela não consegue entregar o mínimo para aquela função. E o terceiro, que daí é o perfil, que a pessoa ela pode ser boa, mas ela está na cadeira errada. E nesse caso, entra uma frase que você precisa guardar: processo ruim faz gente boa parecer ruim, mas a pessoa errada derruba o processo bom. Se das 3 perguntas anteriores você identificou que o problema é o processo, o caminho é simples e rápido, sem complicar. Primeiro, você precisa definir um padrão mínimo, um checklist curto. Depois, você deixa visual onde o time realmente usa. Em terceiro, treine no dia a dia, mostre, mede, acompanha, corrige. E por último, você vai corrigir uma coisa só: o prazo, o erro ou o retrabalho. Em pouco tempo você já percebe a diferença, porque claramente reduz a dúvida, e dúvida é o que gera interrupções, erros, dependências. Porém, se fazendo as 3 perguntas você identificou que o problema é pessoa, você precisa de critérios, não de emoção. A pergunta não é "eu gosto dessa pessoa". A pergunta ela deve ser: essa pessoa está elevando ou puxando para baixo o nível da operação? Então, o caminho correto é alinhar expectativas com clareza, dar feedback objetivo, com exemplo real e não indireto, definir um padrão de ajustes e observar comportamento e entrega. Se melhorar, você ganha um colaborador forte. Se não melhorar, você está sendo mal. Você está protegendo o time, o cliente e a saúde do negócio quando você toma essa decisão. No fim, a verdade é: decisões sobre pessoas no achismo vira prejuízo. Ou você organiza o processo e traz clareza para sua empresa, ou você vai ficar preso no ciclo de trocar de equipe e continuar no caos. E se você quer aprender o passo a passo de como organizar a sua empresa com método, juntando processos e pessoas de um jeito simples e aplicável, eu vou abrir o meu curso do Caos à Estratégia. O link vai estar aqui na descrição e se eu fosse você, eu não perderia. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, porque você vai aprender a construir uma empresa mais eficiente, previsível e leve de verdade nos próximos vídeos.